Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre inovação, transformação digital, tecnologia, sustentabilidade. Enfim, um papo hoje que tem tudo a ver com o desafio do Alexandre Puccini, que é diretor de transformação digital, inovação e Advanced Analytics na Sul América Saúde. Super desafio. Ele é formado em Ciências da Computação, com especializações em tecnologia da informação, administração e negócios. O Alexandre iniciou sua carreira no Banco Itaú e teve uma passagem pela IBM, a célebre IBM. Em sua função atual na Sul América, ele segue o propósito de gerar resultados sustentáveis pela difusão de uma mentalidade orientada à inovação, ao digital, aos dados, enfim, à transformação cultural digital da companhia. Alexandre, bem-vindo ao Colab Trends. Muito obrigado. Oi, Cláudio, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer e uma honra falar de transformação digital no nosso país, né? Com as suas complexidades, mas com as suas vantagens também, e as coisas boas que temos aqui. Olhando para esse caminho, estou procurando aqui, junto com uma série de pessoas incríveis, realizar transformações digitais que tocam a vida das pessoas aqui no Brasil. Muito legal. Olha, a área de saúde, que é muito ligada à tecnologia, né? Claro, mas ela, tradicionalmente, até onde eu acompanhei com mais intensidade, ela não era dos primeiros a adotar as transformações digitais de computação, enfim. E você tem esse desafio aí na Sul América. Então, vamos começar por ele. Qual o seu desafio atual aí na Sul América e o que você gostaria de destacar sobre esse desafio? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é bem como você resumiu mesmo, né? O mercado segurador, de uma forma geral, tem essa questão de transparecer o tradicionalista, né? Um mercado mais regulado, e de fato é. Mas aqui na Sul América, eu costumo dizer que nós somos uma jovem empresa de quase 126 anos. E a aplicação do jovem na frase é porque o quanto a Sul América se permite se transformar, inovar, ser diferente. Veja você, Cláudio, nós estamos falando de uma empresa de mais de um século que passou por tantas inovações diferentes à sua época, passou por guerras, outras pandemias, que não apenas a primeira que estamos vivendo. Então, o desafio nesse mercado é se permitir experimentar, olhar para o que a tecnologia e a inovação pode trazer de benefício real para as pessoas, né? Então, no nosso caso, dando foco na saúde integral, que é como a gente olha o bem-estar das pessoas, desde do físico, do emocional e do financeiro, é assim que a gente entrega saúde integral. Só acreditamos na saúde verdadeiramente quando tem o equilíbrio dessas três variáveis, né, da nossa vida. Então, eu acho que o que a gente tem aqui de deixar, de fato, essa empresa jovem é principalmente olhar para as oportunidades que já são reais, né? Não é uma transformação digital do futuro, é o que já é permitido fazer. Obviamente, se a gente olhar para as questões absolutamente regulatórias, ou as questões de que o mercado tem as suas regras, como qualquer todo mercado, a gente tem uma certa cautela e até uma certa dificuldade. Mas o que existe é que o mercado, assim como a Sul América, tem procurado mostrar caminhos para os órgãos reguladores, né, para a própria empresa, para esse ecossistema, que é possível entregar experiências fantásticas para o ecossistema. Ecossistema significa entregar para o prestador de saúde, entregar para o cliente, para o paciente, para um intermediário, para um especialista em negócios, né, para a saúde integral. Então, eu acho que o principal objetivo e a principal variável que nós temos movimentado muito é isso: permitir-se experimentar situações novas, e nessa situação nova, como é que a gente experimenta, pilota e depois escala. É isso que eu resumo a tal cautela que eu comentei aqui. Fantástico. Enquanto você falava, várias coisas me passaram pela cabeça, né? A questão de cultura, que eu imagino, eu estou adivinhando um pouco, tá? Não sou da área, mas eu imagino que tem uma cultura interna. Pensei, por exemplo, no público de médicos, enfermeiros, outros profissionais de administração, o próprio conjunto, como você falou, da cadeia, do ecossistema, onde eu imagino que tem relações de, digamos, talvez, não sei se é a palavra disputas, mas relações onde há todo um processo
complexo de transferências de recursos, etc. E o público externo, que também deve ter níveis diferentes dessa aquisição dessa cultura digital, né? Dentro desse cenário, que imagino é bastante complexo, que elementos, assim, fatores de sucesso você destacaria, né? E, claro, em cada dimensão dessa vai ter talvez alguns fatores distintos e outros que são comuns a todos, né? Ótima pergunta, Cláudio. De fato, esse é um ponto-chave, né? Eu costumo dizer que a cultura é habilitadora, né? Sem a cultura, não tem transformação digital. Tanto aqui na Sul América, uma empresa centenária, como em qualquer outra empresa que não nasceu digitalmente, existe uma cultura que trouxe as empresas a realizações, a sucesso, a grandes resultados, e que as empresas que querem criar o seu novo século, né, a sua longevidade, precisa se adaptar, precisa se desafiar, precisa olhar para as possibilidades que o mercado os tempos que vivemos, essa situação mais contemporânea, permite, né? Aqui eu diria que na transformação digital é onde time que está ganhando se mexe. O que a gente está provocando aqui é não olhar para trás para os resultados e continuar da mesma forma, mas os resultados que fortaleceram a empresa sejam habilitadores da construção do novo. Então, de fato, acho que você colocou super bem, a cultura ela é uma habilitadora. Acho que os principais desafios, elementos chaves para essa transformação, primeiro, a transformação digital precisa ser um assunto do CEO, precisa estar na agenda do presidente da companhia, precisa estar na pauta de discussão do management, né, do principal comitê executivo das empresas. Se assim for, a tradução significa que a gente tem prioridade, tem escuta, né, tem audiência para o assunto, e a partir daí, bem organizado, bem estruturado, com os compromissos setados, a gente consegue colocar esse assunto em movimento. Então, para mim, esse é o fator-chave. Na cultura, por mais que eu tenha a responsabilidade da transformação digital na companhia, mas na cultura eu tenho uma parceria muito forte com a nossa vice-presidente de capital humano. Ela tem esse assunto como prioridade na agenda dela, ela e o time. Então, nós trabalhamos numa parceria muito grande desde o início. Então, esse é um fator importantíssimo e chave para as empresas que querem investir e se transformar digitalmente. E o segundo ponto, a transformação digital traz muito o apelo de agora é só digital. Nós discordamos disso. Nós acreditamos na melhor experiência para o consumidor. E sempre que eu falar consumidor aqui, o consumidor pode ser o cliente, enquanto ele está consumindo o produto, paciente, enquanto ele está usando a rede. Ele pode ser aqui um intermediário, um corretor, um consultor de investimentos, ele pode ser um médico, um profissional de saúde, então um consumidor. Então, nessa linha, a melhor experiência do consumidor é aquele que ele prefere, não que a empresa impõe, mas aquilo que ele prefere. Então, eu acho que aqui, Cláudio, entra uma palavra muito bem colocada, que é o phygital. Então, a transformação digital ela tem que olhar muito para isso. Por mais que remete só ao digital, mas o phygital, esse equilíbrio entre as ofertas digitais e físicas, ele é muito importante. Porque nem todas as experiências podem ser exclusivamente digitais. Mas eu tenho certeza que também nem todas as experiências são só físicas, o digital está aí para isso. Então, encontrar esse equilíbrio e, consequentemente, entregar a melhor experiência para o consumidor é o fator-chave de sucesso. Muito legal, Alexandre. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no seu currículo foi essa expressão em inglês, Advanced Analytics. Eu vou deixar para você a tradução, mas assim, já ajudando um pouco o nosso ouvinte e o nosso espectador, análises de dados, a capacidade de analisar de dados avançada, né? Alguma coisa nessa linha, né? O nome Analytics vem nessa direção. Queria destacar essa questão e ouvir de um cara como você, poxa, que está aí dentro do processo, liderando o processo, a importância dos dados, né? O uso de dados e por que se fala tanto do uso de dados como uma coisa importante. Eu quero aproveitar a carona para você explicar para o nosso ouvinte por que o uso de dados é tão fundamental nesse mundo atual. Realmente, Cláudio, eu acho que a última palavra que você usou, fundamental, super bem colocada, porque pensando nas seguradoras, as analytics não é algo novo, né? As seguradoras, elas vivem de fazer uma boa precificação do risco, independentemente do negócio, né, do produto ofertado. Mas uma boa precificação do risco significa longevidade, negócio e algo ganha-ganha.
que a seguradora vai conseguir lucros, assim como vai entregar produtos e serviços de qualidade para a sua rede de clientes, o ecossistema todo que envolve. Então, quando a gente fala de Advanced Analytics, o que a gente está se propondo a fazer e cada vez mais, isso obviamente não é uma exclusividade da Sul América Seguros, mas do mercado do mundo cada vez mais investindo em dados, é como é que podemos transformar dados em informação para uma boa tomada de decisão. Eu costumo dizer, Cláudio, que dados, todas as empresas têm dados dos seus clientes, dados transacionais ou operacionais, mas nem todas as empresas têm informações. Essa é a grande diferença. Quando a gente fala de Advanced Analytics, é o processo no qual olhamos para os dados, combinamos esses dados e, através de análises probabilísticas, combinatórias, a gente consegue gerar uma predição, uma prevenção, uma oportunidade de encantamento nas relações, entender o momento certo de contato. Isso permite, por exemplo, no nosso negócio, durante um tempo de vigência, não ter uma relação com o nosso consumidor só no sinistro, só a hora que ele precisa. Entender os momentos de vida das pessoas é fundamental. Então, saber que alguém se casou, isso gera um evento. Saber que uma mulher ficou grávida, que depois vai ter o filho, isso também gera um evento. Conhecer os comportamentos e as necessidades, saber das preferências. Então, se é uma pessoa que viaja muito, quais oportunidades que nós temos de encantamento, de percepção de valor pelo consumidor a respeito dos produtos e serviços que nós estamos entregando? Isso é transformar dado em informação, Cláudio. Isso é usar técnicas de Advanced Analytics, que através do que eu comentei aqui, dessa combinação, a gente usa muito profissionais de dados, engenheiros, arquitetos, cientistas, times que têm foco em governança de dados, para partir, obviamente, da perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui tem um ponto de bastante preocupação, que é a pessoa que vai ceder o acesso aos seus dados confie na empresa porque vê valor naquilo que retorna. Então, eu digo que esse é o perfeito trade-off. Eu permito o acesso aos meus dados porque eu sei que eu vou ter um retorno, algo em benefício que me agrega valor. Mas, para de fato agregar valor, a gente precisa ir para técnicas de Advanced Analytics. Não simplesmente, eu vou exagerar no meu exemplo, deixar um discador fazendo ligações para alguém e oferecendo alguma coisa. Longe disso, estou falando da outra ponta, o oposto disso. É saber que o momento é o ideal, que o momento de vida faz sentido uma oferta, saber dos eventos, como eu coloquei aqui. E no nosso caso, principalmente, quando eu falo do saúde integral, veja que trade-off interessante. Nós estamos falando que se o nosso público concede o acesso aos dados deles, a gente consegue fazer uma análise no qual a gente pode gerar uma prevenção de doença. A gente pode recomendar o uso dos nossos programas de saúde e, muitas vezes, o uso da nossa rede de parceiros para que haja prevenção e evite um problema grave, um problema complexo ou crônico lá na frente. Isso é saúde integral, né? É o uso do dado como informação para devolver para os nossos clientes o melhor da nossa vida, que é a saúde. É assim que a gente vê o Advanced Analytics. Muito legal. Quer dizer, você está falando para a gente da engenharia desse uso de informação. Eu vou querer puxar um pouquinho o nosso assunto agora para o desafio da orquestração espetacular de tantos agentes ao mesmo tempo, que tem um pouco a ver, né? Tem bastante a ver com o título, né? O nome do nosso hub de inovação, que é Collab, de colaboração. Mas a gente vai voltar para esse assunto logo depois do intervalo. A gente está aqui com o Collab Trends. Rapidamente a gente volta aqui pela Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Já estamos de volta com o Trends pela Rede Transamérica. Hoje eu estou com o Alexandre Puccini, que é diretor de transformação digital da Sul América Saúde. Bom, antes do intervalo, Alexandre fez uma provocação sobre o desafio, que eu imagino que não seja fácil, de orquestrar tantos agentes atuando ao mesmo tempo para oferecer o melhor serviço, o melhor produto para os clientes da Sul América Saúde, né?
E aí tem o elemento da colaboração, um pouco clichê, né? Ninguém faz nada sozinho. Como é que é isso aí para o seu desafio, que é você é um executivo que trata, quer dizer, digamos, a sua formação essencialmente da engenharia de dados, da gestão de informação, processos, enfim. Como é que fica isso para o seu papel, né, como executivo? Cláudio, orquestração é uma palavra também chave aqui para a transformação digital, principalmente com esse foco que a gente está conversando, né? E colaboração, como você bem colocou, eu diria que não é um nice to have, né? Isso é mandatório. Não existe nenhuma ação, nenhuma entrega, nenhuma premiação das que a gente tem, felizmente, conquistado no mercado, de uma pessoa, de uma área, de uma equipe. Não existe isso. A colaboração ela é tão importante que nós já temos mais de 40 times multidisciplinares trabalhando juntos, que são os squads. Isso prova o quanto os skills combinados fazem a diferença, e não existe vitória e muito menos derrota também de uma equipe, uma pessoa, né, uma área. A gente tem, de uma maneira muito veloz, cada vez mais a Sul América trabalhando nesses grupos multidisciplinares. Isso garante a orquestração, como você colocou, porque tudo nasce a partir de um problema real, de uma dor, né? Cada vez mais a nossa cultura tem permeado a necessidade de resolver um problema para fora. Não mais o que uma área pensa que é bom, não mais uma solução antes de entender qual é o problema ou a dor real. Então, esse processo garante que haja uma orquestração no nosso processo de priorização, no nosso processo de descoberta e na nossa setar o compromisso daquilo que a gente vai resolver e investir tempo, pessoas e dinheiro para um benefício claramente comprometido. Então, veja, nesse processo tem muita orquestração, porque depende de metodologias, a gente usa muito de metodologias digitais. Nós criamos o Método Sul América em parceria com um dos nossos parceiros digitais, que nós chamamos de Lean Digital Transformation, e ele tem como princípio alguns elementos, entre eles, orquestrar a relação entre pessoas, fazer uso do nosso método intensamente e entender daquela persona, daquele consumidor que está no centro das ações, quais são os problemas reais, quais são as dores que nós podemos melhorar e pensar em hipóteses e soluções. Isso é uma orquestração do nosso método até entregar de fato um produto digital, um serviço digital ou uma preferência digital, como nós falamos no início. Então veja que colaboração é o ponto-chave do nosso assunto, mas com disciplina, né? A orquestração vem muito em disciplina. Não fazer o que quer, não propor da boca uma solução, mas fazer um bom entendimento do que a gente vai resolver, onde a gente vai investir. Muito legal. Olha, o Alexandre, eu vou fazer agora uma mudança aqui de percurso, porque eu estou curioso, né? E acho que vai ser uma contribuição muito interessante para o nosso espectador e ouvinte saber um pouco da sua trajetória. Eu estou curioso com ela, porque o seu papel, que exige tantas habilidades, né, e competências desafiadoras, né, mesmo, de muita responsabilidade também. E aí, por trás disso, tem uma trajetória pessoal, né? Então, conta pra gente, e a provocação aqui eu tenho certeza que isso será inspirador para jovens, para pessoas que estão se formando e pessoas que atuam na sua área. E conta um pouquinho pra gente sua formação e sua trajetória. Cláudio, se eu puder, de fato, inspirar jovens começando, pessoas para despertar o senso de empreendedor dentro das empresas, o intraempreendedorismo, para mim é o que basta. Realmente esse é o nosso foco, né? Aqui na empresa e no mercado de uma forma geral, e eu falei nosso por conta da empresa, né? Bom, a minha trajetória, ela começa bem cedo, né? Eu tive um início na minha carreira profissional bem cedo por necessidade de trabalhar, para poder sobreviver, inclusive. Eu não venho de uma família que podia me dar uma formação, um estudo, né? Eu precisei trabalhar desde cedo. Então, eu trabalhei na indústria, lá em São Caetano do Sul, numa empresa de óleos chamada Refinadora de Óleos Brasil, onde eu comecei a ganhar meu primeiro salário, meu dinheiro, conhecer como é uma empresa, né? Me disciplinar, né? Me educar para trabalhar numa empresa. Depois eu tive uma oportunidade que foi o grande divisor de águas na minha vida, que foi para o Banco Itaú, onde eu trabalhei por mais de 7 anos, comecei como contínuo e rapidamente fui promovido para a área técnica, aí eu já conseguia terminar o meu colégio técnico, entrar na faculdade, né, e me resolvendo sozinho.
Então, o Itaú foi uma grande escola para mim. E eu estou falando lá da década de 90, né? No Itaú eu fiquei de 90 a 97. E nesse final de Itaú, alguns amigos e verdadeiros amigos até hoje me provocaram a sair do Itaú, me mostrando que eu tinha um potencial para atuar em outras empresas. E dali que eu vim para a Sul América como um consultor, né? Eu não era um funcionário no primeiro momento, e vim para uma das empresas da Sul América, chamada Sul América Investimentos, que é uma empresa do grupo até hoje, né? Sul América Investimentos, e aonde eu comecei a minha carreira aqui na Sul América em 97. De 97 para cá, eu digo que são muitos anos, mas nesses anos eu trabalhei na Sul América em várias empresas, em vários momentos, que me trouxeram muito aprendizado, conhecimento, oportunidade. E além da Sul América, eu saí por 2 vezes. Isso é um negócio muito interessante de deixar aqui para os nossos ouvintes, porque a importância de deixar as portas abertas, porque as oportunidades aparecem, né? E não tem nada de errado ouvir e ter uma experiência diferente. Você cresce e você pode um dia retornar para a empresa, como foi meu caso, né? Minha terceira passagem pela Sul América. Nessas 2 saídas, lá no início dos anos 2000, na bolha da internet, eu estava muito motivado a aprender, me aprofundar no assunto. Eu trabalhei numa consultoria chamada Ever Systems, muito focada em soluções de banco, com algoritmos mais complexos de segurança, proporcionando os primeiros internet bankings e derivações dessas soluções que a gente consome até hoje em outro formato. Então, ali eu fiquei 1 ano e meio, né, nesse processo de aprendizado e recebi o convite de voltar para a Sul América. Aí eu voltei para uma Sul América já diferente, não mais só a Sul América Investimentos, conhecendo de novos negócios, conhecendo os negócios da companhia e passeando no bom sentido da palavra, no sentido de conhecer e tocar outros ambientes da Sul América. E aí fiquei por mais 8 anos, e nós fizemos um acordo de parceria, uma relação bastante profissional com a IBM de BPO, né, de Business Process Operation, principalmente das áreas que eu atuava, que era a área de previdência e vida, além de investimentos que eu também atuava nessa época. E aí eu fui com o time, né, para trabalhar na IBM, onde eu fiquei 3 anos e meio. O primeiro ano com foco na Sul América e a partir do segundo ano olhando o mercado todo de seguros. Ali eu era o responsável por um serviço de AMS da IBM para todas as seguradoras Brasil. E aí eu ganhei um conhecimento bastante grande, né, sobre o mercado, sobre os clientes, sobre as empresas, e pude desenvolver também outros skills aqui no meu currículo. E depois de 3 anos e meio, e agora já em 2014, a Sul América me convidou para retornar com o primeiro desafio de organizar a área de canais digitais. E em menos de 1 ano, provocando aqui a necessidade ou oportunidade que a transformação digital lá em 2015, 14 para 15 já estava oferecendo, através de metodologias digitais e oportunidades, junto com mais 2 executivos, criamos a nossa área de inovação, nossa garagem de inovação, que foi o grande gatilho para tudo isso que nós vivemos hoje na Sul América. Em 2017, a transformação digital entrou no planejamento estratégico da companhia. 18, nós detalhamos o que seria isso, com uma parceria muito grande da McKinsey conosco, e a partir de 2019 virou uma transformação digital corporativa de toda a companhia. Tentando resumir um pouco aqui da minha história, é isso que eu comentei com vocês, espero que sirva aí principalmente, eu queria deixar aqui uma mensagem de atitude, né? Você pode ser a pessoa mais brilhante do mundo, mas se tiver uma ideia e dormir com ela, ou deixar a ideia no banco, não colocar na prática, não vai valer de nada. Então, atitude, para mim, é uma palavra fundamental para colocarmos as nossas ideias em movimento. E uma coisa me chama a atenção, viu, Alexandre, nessa sua trajetória, que é essa saída e volta para a Sul América, digamos, colocando a Sul América como sua casa mater, né? Digamos assim, porque as outras companhias também se beneficiaram dessa sua bagagem. E isso me lembra um pouco, pelo menos, mal e porcamente comparando, com o espírito de trazer startups para dentro da empresa, né? De trazer cultura, trazer visões diferentes, percepções diferentes, lógicas diferentes, né? Isso eu estou assim, não sei nem se eu dirijo uma pergunta a você exatamente, mas é um comentário. Isso é um processo muito enriquecedor, ao contrário daquela velha ideia da carreira de vida inteira, que é cada vez mais raro, numa mesma empresa. Tem suas vantagens,
demonstra talvez uma lealdade a ferro e fogo, mas não me parece mais o caminho mais enriquecedor para a própria companhia, né? Não? Sem dúvida, concordo plenamente contigo, né? A Sul América, para mim, obviamente existe uma relação de prazer, paixão, né, que desenvolvemos ao longo de tantos anos juntos. E por isso, como eu comentei, né, as portas abertas das empresas é fundamental, né? Quando há uma relação cujo trade-off é positivo para os dois lados, as pessoas precisam olhar com muito carinho para as empresas, né? No meu caso aqui, como eu contei minha trajetória, foi na Sul América que eu tive as minhas realizações, as minhas oportunidades, a empresa acreditou em mim, como eu acreditei muito na empresa também. Então, acho que isso é um pouco dessa relação. E o que você falou de startups, eu acho fundamental, eu gosto muito do intraempreendedorismo. Aqui na Sul América, nós criamos um programa de inovação chamado Conexão Criativa. Estamos no 2º ano de rodar esse programa. Ele parte do princípio do mindset startup, né? A gente procura intraempreendedores dentro de casa que, colaborando em times multidisciplinares, eles colocam as suas ideias, as suas propostas, fazem pitch vendendo a sua ideia para o comitê executivo da companhia, e a gente tem todo um processo de premiação e de execução da ideia na nossa garagem de inovação, que é o nosso Lab Maker aqui na Sul América. Então, veja a importância do intraempreendedorismo e como a gente foca em encontrar talentos dentro da companhia. Isso, para mim, também é muitíssimo importante, Claudio. Eu até me demorei um pouquinho aqui de retornar a imagem, porque eu estava anotando, para o nosso ouvinte, eu acho que o Trends tem um papel também muito legal de atualizar linguagens. Então, eu estava anotando aqui algumas expressões que você usou para esclarecer para o nosso ouvinte. Eu faço um convite para ele que venha nos visitar no canal do Alfa do YouTube, e na descrição eu vou botar lá o que é BPO, né, que é BPO, e também algumas expressões como Lab Maker e coisas desse tipo. Eu acho muito legal que os nossos convidados usem dos seus jargões com fluência como você tem. Você é um cara fluente no mundo digital, porque isso difunde cultura também. Tem muito a ver, é muito parecido com eu pedir para você contar a sua carreira, que é bastante inspiradora. Agora, vou tomar aqui a liberdade de usar o título do nosso programa, né? Trends, né? Collab Trends, tendências em inglês, né? Como é que você vê isso, Alexandre? Claro, ninguém tem bola de cristal, mas os próximos passos aí de transformação digital, transformação cultural para este mundo novo, eu acho que você deve ter um testemunho muito enriquecedor para todos nós. Não, com certeza, eu pretendo colaborar aqui com os ouvintes. Eu acho que tem muita coisa que nós já experimentamos hoje e o futuro nos reserva experiências bastante inovadoras, algumas até inesperadas, porque tem muito do processo de descoberta, algo que você não mapeia, mas através do aprofundamento você pivota, né, algumas ideias e procura outras experiências, uma criação de outros produtos e novas experiências digitais, né, para o mundo de uma forma geral. De novo, eu acho que no processo de cultura, ele é habilitador, porque se as empresas não se permitirem, através da sua cultura, esses experimentos, esses estudos, essas pesquisas e desenvolvimentos, esse ambiente de laboratório, é difícil de engajar no que vai estar pronto para uso, né? Ou que está se desenhando um nível de prontidão para o futuro para uso. Um futuro que é como tudo, né, de curto, médio e longo prazo. Nós aqui, e eu me coloco muito na primeira pessoa aqui como eu vejo, a tecnologia como habilitadora de muita coisa, mas não como o final das experiências. Então eu vou citar alguns itens aqui que eu estudo bastante com o time, a gente coloca bastante investimento. Nós criamos até um material de tendências com 21 grandes tendências, onde a gente foca e prioriza as nossas ações. Então, olhando para a parte de inteligência artificial, gente, inteligência artificial é algo que nós já temos no nosso cotidiano e com tecnologia isso vai melhorar e aumentar cada vez mais as experiências. Então, processos operacionais que hoje um robô já faz com muita exatidão, eles vão evoluir para a interpretação cognitiva, como o ser humano é. Então, os robôs já são preparados para entender uma situação, processar a situação e tomar a melhor decisão de acordo com o algoritmo que ele tem para esse objetivo. Por outro lado, os robôs já aprendem com as relações. Supervisionado e não supervisionado, o machine learning é justamente para dar conteúdo e aprendizado para a máquina, para que ela possa tomar decisão.
A diferença entre o supervisionado e o não supervisionado é o grau de risco e a sensibilidade dessas relações. Quando a gente fala de deep learning, cada vez mais a gente vai ter esse conhecimento mais aprofundado e o uso intenso de avaliação de imagens, né? Não só texto e não só relação de conversa. Então, isso eu acho, Cláudio, que é algo que escala assim no dia a dia. A gente já experimenta hoje, vai continuar experimentando melhor a curto prazo, a médio e a longo. Então, inteligência artificial é algo que, na minha humilde opinião, todas as empresas deveriam investir, porque isso está no cotidiano de todas as pessoas. Tem uma outra tendência que a tecnologia vai se tornar muito habilitadora, que é o 5G. O 5G ele vai permitir que tenhamos na rua, fora dos ambientes de Wi-Fi de alta velocidade, a mesma experiência que a gente tem nos escritórios, nas empresas e nas nossas casas. E aí, pessoal, imaginem vocês podendo ter em real time ou near real time uma situação de saúde. Né? No nosso caso aqui, a Sul América Saúde, poder monitorar e fazer uma prevenção de problemas graves que pode acontecer no dia a dia e, de acordo com análises combinatórias, prever algo que vai acontecer e te dar a informação em real time ou muito próximo disso. Criando uma experiência de indicação para um médico mais perto, na nossa rede, uma agenda imediata, porque é grave, um pronto-socorro. Isso vai ser possível, essas experiências, à medida que a gente tem uma rede de alta velocidade e tem latência adequada para poder oferecer isso, né? Oferecer e entregar. Então, eu dei um exemplo, um caso de uso na saúde, mas aqui são vários, né? Além do que a gente já comentou, de análises preditivas, análises preventivas e adequação do acesso às pessoas de acordo com a necessidade. E para fechar aqui uma terceira, Cláudio, eu queria falar muito de um negócio que eu gosto muito, que são as realidades imersivas. Gente, realidades imersivas é como a gente vai usar cada vez mais as realidades virtuais, com o uso de gadgets, aparelhos, as realidades aumentadas, que não precisa de nenhum gadget para você ter essas experiências, mas eu gosto muito das mixadas, que é aquela que vai permitir uma democratização no mundo. O mundo nós temos grandes centros com muito investimento, muita riqueza e provendo experiências das mais diversas para a sua população, mas a gente tem grandes centros com muita pobreza, muita dificuldade. Um profissional com muita habilidade num local, ele vai poder prover o serviço para outra pessoa que está em outro lugar do mundo, usando a realidade imersiva mixada, que é o físico mais o digital juntos. Isso a tecnologia vai permitir, isso a parte da banda, como nós comentamos aqui, vai permitir, robotização. Então tem um blended aqui de tecnologias para fins muito nobres, né, de democratizar o acesso das pessoas àquilo que a localização não permite. Então, eu diria que, eu citei 3 aqui para não me estender muito, mas a gente mapeou 21 grandes tendências onde a gente olha com muito carinho. Ou seja, vem mudança aí pela frente. Alexandre, muito obrigado. Foi uma aula aqui para a gente. Sucesso na Sul América e, mais uma vez, agradecemos demais a sua presença aqui no Trends. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, um assunto que eu tenho um prazer imenso de falar. O que eu posso desejar para todo mundo é saúde integral, que vocês se protejam e que a gente possa passar por esse período muito triste que o mundo todo vive o mais rápido possível. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com Alexandre Puccini, que é o diretor de transformação digital da Sul América Saúde. Então você já sabe, não deixe de se inscrever nos nossos canais do Alfa, no Spotify e no YouTube, ative seu sininho, dê o seu like se você curtiu esse programa. E fique com a gente. Até o próximo Trends pela Transamérica, a sua rádio onde você estiver.